Muito bem, sem mais aqui, pessoal, vamos ao nosso tema desta live, né? Deste dia de hoje, de quarta-feira, né? Nós vamos falar aí sobre as consequências da aproximação das consciências de vidas passadas, bem como aí falarei um pouco sobre esquizofrenia e mediunidade, tá bom? Então fique por aí para que você compreenda esses dois assuntos e isso possa ajudar você na sua jornada, no seu caminho aqui, na evolução do seu próprio espírito, tá? Então, primeiro nós vamos abordar a questão dessa aproximação dessas consciências de vidas passadas, ou se preferirem, como alguns usam, as personalidades de vidas passadas, fractais de vidas passadas, enfim, há vários nomes que se dá a mesma coisa, né? O que acontece conosco? Nós, quando encarnamos, né, quando estamos lá na preparação para uma nova vida material, saberemos que, e sabemos todos nós aqui que participamos das lives comigo, que quando nós ingressamos numa nova vida, há esse véu do esquecimento, há a criação da alma essa que não compreende senão a realidade do agora, mas isso tudo não nos desonera da obrigação da evolução espiritual. Afinal, o propósito de estarmos aqui é esse. Eu e você estamos aqui para prestar contas das existências anteriores, ou seja, tornar a mim melhor do que fui em outra existência. Para isso, se faz necessário que, de tempo em tempo, consciências equivocadas de existências anteriores sejam aproximadas de mim para que eu entre em um duelo pessoal e consiga, assim, harmonizar a minha consciência, esse próprio eu, que viveu em outra existência, em outro momento. Tá? E como que essas aproximações, de fato, acontecem na nossa vida? Bom, o mentor pessoal de cada um de nós pode aí trabalhar nesse sentido, ou seja, fazer com que uma personalidade minha, uma consciência de vida passada, se aproxime energeticamente de mim, vamos colocar assim nessa ilusão que eu estou contando aqui, ilusão talvez metáfora que eu estou usando aqui, que ela se aproxime de mim e faça com que eu entre num padrão energético junto a ela. Porque ele faz isso, necessidade do crescimento e do desenvolvimento de cada um de nós. Então o mentor vai buscar no seu inconsciente essa personalidade e traz ela à razão do agora para que eu possa aí duelar com ela durante um processo, durante algum tempo da minha vida. Com o objetivo de sair melhor, de conseguir equilibrá-la dentre aí as necessidades, né, da vida que levamos aqui. Mas há uma outra maneira também. Nós podemos, durante a nossa existência, durante os nossos momentos aqui, viver situações emocionais, situações de conflitos, a qual esse padrão energético que a gente entra pelo momento faz com que algo dentro de mim surja para o agora. Ou seja, eu vou lá dentro de mim buscar uma personalidade, uma consciência, um fragmento da minha própria consciência de vidas passadas e traga-o para o agora. E aí ele se soma a mim nesse processo da minha vida. O somar não necessariamente significa aí algo positivo, tá? Na verdade, na maioria dos casos é algo que vai nos levar a um conflito, que vai nos levar a um desafio pessoal, tá? Eu sempre conto uma história para quem está estudando apometria comigo, isso na primeira aula, para que todo mundo compreenda o processo da apometria, tá? Vou contar essa história aqui novamente, alguns já ouviram, né? Mas vale a gente sempre estar reforçando, porque exemplifica muito bem esse processo todo. Imagine que quando nós estávamos na espiritualidade, você ingressaria num ônibus, entraria num ônibus e assumiria a posição de motorista desse ônibus. Essa posição de motorista nada mais é do que a vida que iremos percorrer, a qual a direção desta vida compete a cada um de nós. Nós estamos dirigindo esse ônibus da vida pela estrada da vida, ok? Então, cada um de nós, imaginemos agora, subimos nesse ônibus e assumimos esta posição. Mas nós sabemos que todo ônibus carrega os seus passageiros. Vamos imaginar aqui que esse ônibus tem 40 assentos ao todo. E esse ônibus será carregado, né, com as suas vidas passadas. Cada uma das suas vidas passadas
vai se sentar numa poltrona deste ônibus. A porta é fechada e a vida se inicia e você começa a dirigir esse ônibus pela estrada da vida, que é essa vida que nós estamos vivendo. Lá atrás, nesse ônibus, naqueles assentos, tem personalidades nossas, vidas passadas nossas, que vivem situações de desequilíbrio. Um é mais irritado, o outro está no vitimismo, o outro está buscando uma vingança qualquer, o outro tem ódio, o outro tem raiva, um se irrita facilmente, enfim, várias características de várias existências, tá? E vamos imaginar que você, na condução do ônibus, em determinado momento, um outro ônibus vem e fecha você no trânsito ali da vida, no caminho da vida. Certamente, nessa hora de perigo ali, de situação fora da normalidade, você vai ter o ímpeto, naquele instante, de xingar, de colocar a cabeça para fora do ônibus e falar algumas palavras negativas em direção àquele outro motorista. Mas você tenta ali se controlar. Mas aquele que está sentado lá atrás, que tem raiva, né, sente a energia que você emitiu pelo desejo, levanta e vai rapidamente até você. E tenta impulsionar você. Isso mesmo, vai lá, bota a cabeça para fora e xinga esse outro motorista. Esse é o caminho, é assim que devemos fazer. E você fica ali lutando contra você mesmo, lutando, até que você é vencido e coloca a cabeça para fora e xinga o outro. Aí, este outro para o veículo dele, desce e vai até você tirar satisfação. Aí você logo pensa, ele está querendo brigar. Está querendo brigar? Peraí. Aí levanta um outro lá atrás, que era um briguento, e vai também em sua direção e se une àquele que tem raiva, esse que quer brigar, e você que está dominado por esses dois. E você abre a porta e desce ali e começa um processo ali de violência entre aquele outro motorista daquele outro ônibus. Então, eu conto esse exemplo para dizer que não estamos sozinhos nesta jornada. Nós estamos acompanhados por todas as nossas existências anteriores e elas serão acionadas conforme os gatilhos emocionais que a vida me proporcionar. Esses gatilhos serão necessários, tá, para que eu lide comigo mesmo durante o processo da existência aqui, e compete a mim, pelo estudo, pela educação, pela observação, frear esse ímpeto dessas consciências anteriores. Quando eu assim faço, eu estou dando um passo. Eu estou dizendo para essa minha consciência, essa minha personalidade que está no ônibus, sentado lá como um passageiro, peraí, não é assim que a coisa funciona. Nós não podemos ser violentos, isso não nos leva a lugar algum. Ele está com a razão dele, com a verdade dele, do que adianta eu xingá-lo, o que adianta eu descer desse ônibus agora e entrar num processo de violência com ele? Não vai adiantar nada. Se você tiver fé nisso, tiver um propósito claro de frear a si mesmo, você está avançando no seu processo natural. A consequência que nós temos quando buscamos uma vida passada, seja pela regressão, que é algo que as pessoas se interessam muito, é que eu vou trazer alguém que estava, entre aspas, adormecido em algum momento, para junto de mim. Quando ela chega em você e ela começa a agir sobre você, talvez esse não seja o momento para que você lide com esta energia, lide com essa sensação. E aí você muitas vezes é vencido por ela, você é dominado por ela e ela acaba levando você a caminhos tortuosos. Um outro exemplo. Quando você vai numa casa de trabalho espiritual e você se coloca ali para tratamento e você percebe que há muitos comportamentos que você tem que trabalhar, algumas dessas personalidades vão se incomodar com isso. Como assim? Não posso mais ter raiva? Não posso mais ter desejos desequilibrados? Como assim? Não. Eu vou fazer de tudo para que ele não frequente mais esse lugar. Esse lugar não é bom para ele. Então você começa uma luta dentro de você para com você mesmo de existências anteriores. Então, esse é o problema quando a gente busca a regressão de vidas passadas ou memória de vidas passadas, sem ter ainda o conhecimento necessário para lidar com essas energias, tá? E na apometria, Kleber, vocês também não buscam informações de vidas passadas? Buscamos. Mas sabe quem que está observando a sua vida passada? Sou eu ou um outro apometra que fizer parte ali
do grupo que eu trabalho. E aí nós vamos fazer a avaliação emocional daquele processo, o que poderemos ou não devolver a você como aquilo que visualizamos durante a percepção, e entregar a você somente palavras de otimismo, palavras de avanço, do tipo assim, olha, eu vi você em vida passada em situações de raiva, né? Tenta nessa existência não seguir por esse caminho, que isso não lhe faz bem, isso não faz com que você avance. Percebe a diferença? Sou eu que vivenciei a raiva. Que raiva será que é essa que o Kleber viu lá? Será que eu vi essa pessoa que estava passando pela apometria tirando a vida de alguém, levando alguém a desencarnar? Será que foi isso que eu vi? Pode ser que foi isso que eu vi. Mas eu não disse isso à pessoa, para não agregar informação nela, onde ela tenha força mental inconsciente para buscar essa sua própria consciência e duelar com ela num processo mais pesado. Então, se a sua vontade for, se a sua curiosidade for buscar informações de vidas passadas, buscar conhecer a si mesmo como espírito, tenha a clara percepção disso, de que você vai mexer em situações que talvez você ainda não está preparado. Tá? Então, se você quer encontrar isso, busque conhecimento, busque orientação, vá se melhorando, vá corrigindo aquilo que você acha que é interessante para você nesse momento, vá se espiritualizando cada vez mais, e quando assim você chegar num nível aceitável para o seu mentor, para a espiritualidade, eles mesmos irão proporcionar uma percepção de uma existência passada, seja ela através de uma projeção astral ou através de um sonho lúcido, tá? Eles vão direcionar as energias para que você entenda um pouco mais sobre a si mesmo como espírito, ok? Por quê? Porque eles acham seguro, nesse momento, que você veja isso e entenda, por exemplo, por que você passa por determinadas situações. Então isso é muito importante de nós termos esse compromisso pessoal com a educação, com o estudo, com o conhecimento de si mesmo. A espiritualidade não quer manter oculto de você o que você é. Só que entregar a você algo que lhe prejudica não é o papel deles. Então deveremos buscar a informação para que eles se sintam seguros de trazer informações a você. Claro, eu já vi muitas coisas das minhas vidas passadas através da apometria. Afinal, já estou envolvido com a apometria aí há mais de 7 anos, né? Mas também tive muitos momentos de percepções pessoais, né? De percepções durante o dia, de imagens, de informações, ou mesmo desdobrado do corpo à noite durante a projeção astral. E por que essas informações aparecem para mim e para tantas outras pessoas que fazem o mesmo, que estudam a mesma coisa? Porque nós estamos num constante caminho de busca de informações sobre a espiritualidade e principalmente o autoconhecimento, a reforma íntima pessoal. Porque eu tenho que ter estrutura para aguentar a mim mesmo. Porque não se engane pensando que você é um espírito pronto, por isso que você está aqui. Os espíritos prontos, infelizmente, não encarnam mais a vida material aqui deste mundo, tá? Todos nós encarnados temos as nossas questões essas que nós muitas vezes não temos aptidão para lidar. Daí responde por que existe o véu do esquecimento. Se nós fôssemos maduros o suficientes, né, para enfrentar as situações que nos cercam, não haveria o véu do esquecimento, ele deixaria de existir. E se ele existe, é um sinal claro ainda, né, para nós, da nossa involução quanto aí às questões que envolvem a nós mesmos, tá bom? Então esse era um assunto de hoje que eu queria trazer para vocês, para a reflexão, que sei que muitas pessoas têm essa vontade, esse desejo, é legal descobrir algumas coisas chocam você quando você entende o porquê vive certas coisas no agora, qual a relação disso com o passado, e aí quando você tem a compreensão necessária para isso, você fica grato por estar vivendo isso, porque sabe que está, entre aspas, quitando um débito pessoal que você tinha com o seu próprio passado, tá? Então, estudem bastante que vocês certamente chegarão aí a ter percepções de si mesmo, né, do próprio passado, ok? Um outro assunto que eu gostaria de comentar hoje com todos vocês aqui, que
uma pessoa ontem, ela mandou ontem, eu respondi hoje, né? Mandou um vídeo para mim, pedindo para que eu assistisse e comentasse com ela ali sobre esquizofrenia e mediunidade. Eu mandei a resposta para ela, mas achei interessante comentar aqui com todos vocês. O vídeo que a pessoa me mandou mostra ali uma mulher dizendo que ela foi diagnosticada com esquizofrenia, e ela, antes de ser diagnosticada com esquizofrenia, tinha visões de espíritos, escutava vozes e tudo mais que a gente poderia identificar como mediunidade. Coisa que ela também, assim, o fez de início. Ela acreditava ser uma médium, né, que conseguia ver os espíritos, que ouvia vozes dos encarnados, como se fosse uma telepatia, tudo mais que daria para nós o entendimento de ser uma mediunidade. Até que num momento específico, ela supostamente ouviu uma informação de uma pessoa, que uma pessoa estaria num nível de doença muito sério, pegou o telefone, ligou para essa pessoa e disse, você está com isso, assim, assim, assado, tal? Não estou vivendo com nada nesse sentido, isso não tem nada a ver comigo, né? Então aí ela pensou, chegou à conclusão, aí depois de conversar com algumas pessoas, que ela estaria com algum problema psicológico, né? E foi até um psicólogo, um psiquiatra, se não me engano, e foi diagnosticado um processo de esquizofrenia, tá? E qual é a diferença aí com mediunidade, né? Por que isso não é mediúnico, Kleber? Primeiro, que a gente, quando vai analisar uma pessoa que supostamente ela está tendo contatos mediúnicos, a primeira coisa que nós fazemos é ouvir as informações que são trazidas por esses espíritos, por essas comunicações. Muito bem, o espírito não viria até mim, por exemplo, dizendo assim, olha, Kleber, tal pessoa que você conhece está vivendo esse processo de doença, tá? Avisa ela lá para ela se cuidar nesse sentido. Ele não falaria isso para mim, né? Ele não daria o nome da doença, não daria informações a esse nível, né? Ele diria assim, Kleber, você já conversou com seu amigo hoje para saber como ele está, né? Na possibilidade de, né? Talvez, né? Se o espírito soubesse, ele falaria assim para mim. Eu mandaria uma mensagem, olá, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Né? Então há muita responsabilidade dos trabalhadores do bem em promover coisas que levam a gente a um estágio melhor, que levam a gente a um caminho melhor, e não causar necessariamente um tumulto a mim, a você, uma situação, muitas vezes de a pessoa colocar você como um alucinado, como alguém que está com um problema, né? Então, a gente sempre avalia os médiuns, né, quando estão começando, sintomas mediúnicos, né, pelo conteúdo que aquele espírito está oferecendo, se é que é um espírito, tá? Por isso que aqui nas lives, muitas pessoas mandam perguntas para mim dizendo, estou com um zumbido no ouvido, estou com muita pressão na cabeça, estou sentindo arrepios pelo corpo, estou com isso, estou com aquilo. E eu sempre respondo, aqueles que estão há mais tempo comigo aqui, podem validar isso. Eu sempre falo, você já foi ao médico, né? Fez os exames, está tudo bem fisicamente com você, né? O médico disse, não há problema nenhum com você. E aí sim, caso o médico diga, você está saudável, podemos pensar aí ser processos espirituais ou processos mediúnicos também, que daria na mesa, tá? Então, repetindo, a espiritualidade do bem, os trabalhadores, se você encarnou com a condição de se tornar um médium, de ter esse caminho, de ser um médium dinâmico, né, que vai trabalhar em função do próximo, né, que vai servir ao próximo, a espiritualidade da luz não fará com que você viva momentos de constrangimento, momentos desnecessários, momentos onde você expõe ali a sua vida ao ridículo, tá? Ele vai levar você a um caminho de conhecimento, a um caminho de busca de estudo, a busca de perguntas pessoais, vai levar você de um jeito leve e suave em direção a encontrar isso, tá? A trilhar esse caminho, e não dessa forma como essa pessoa nesse vídeo relatava, né, da situação que ela vivia ali. Eu tendo aí a dizer algo mais em relação ao relato dessa pessoa nesse vídeo.
ela vive um processo de esquizofrenia, como ela mesma diz a respeito disso. Certamente aí também ela pode ter sido alvo aí de processo obsessivo em paralelo a isso, tá? Porque os espíritos que ainda não estão esclarecidos sobre os princípios da evolução e tudo mais, usarão desse momento, né, dessas fraquezas desta pessoa para brincar, para fazer ali aquilo que desejam de coisas negativas, tá? Então esse é um assunto muito sério. Mediunidade não é uma coisa para ser levada de qualquer jeito, né? Afinal, a mediunidade tem como fim o auxílio ao próximo, né? A ajuda, a doação ao próximo. Então, como que eu posso ajudar alguém, né, se eu não passei ali pelo estudo, pela educação, por uma reforma íntima, né? Se eu não coloquei a minha mediunidade à prova dos colegas que estão junto comigo no trabalho que nós exercemos, e o médium, quando ele está bem educado, bem preparado, ele se liberta desses milindres, né? Eu quero sim que aqueles que trabalham comigo mediunicamente olhem para mim e falem assim: Kleber, acho melhor você dar uma olhada aí nesse espírito que se comunicou, que não está parecendo que é coisa boa não, tá? Precisa aí dar uma pensada sobre isso. Isso é uma preocupação de um colega que tem responsabilidade. E eu, sendo um médium responsável, vou falar com certeza, eu irei olhar para esse aspecto. Vou me ausentar um pouco aqui do trabalho, passar por tratamento, para ver aí, para investigar melhor isso. O nome disso é responsabilidade, para com as outras pessoas, para consigo mesmo também, né? Mas o que sabemos hoje? Os médiuns morrem de medo de admitir que possam estar em processos obsessivos, né? Porque se ele disser isso ao grupo que ele pertence ali, o grupo já vai afastá-lo imediatamente do trabalho, vai colocar ele em tratamento e daqui a uns 5, 6 anos, se for possível, ele volta ao grupo novamente. Você está completamente equivocado. O grupo tem que cuidar do grupo, o grupo tem que tratar o próprio grupo. Afinal, somos todos doentes nesse mundo. Todos nós vivendo aqui somos espíritos doentes, espíritos problemáticos. Como eu brinco com o pessoal, anjo não está encarnando. Encarnam aqui aqueles que mais precisam evoluir em suas consciências. Somos nós. Então, se eu estou num trabalho com os meus colegas e alguém lá faz essa menção, certamente eu vou falar: pessoal, vocês me dão licença porque eu não estou em condição de trabalhar. Tá? Foi apontado isso, então eu vou fazer aí a minha lição de casa, me resguardar, buscar tratamento aqui para que eu entenda melhor esse processo. Isso, o nome disso é responsabilidade. Se eu não tenho cunho moral, né, para lidar com certas situações, eu tenho que me afastar. Se eu não tenho educação suficiente para lidar com as pessoas que vão ao meu encontro, encarnados ou desencarnados, eu tenho que afastar-me do trabalho. Isso é senso moral. Isso está muito em falta hoje em dia nos trabalhos mediúnicos, né? As pessoas entenderam e devem entender sim que todos nós somos médiuns, todos nós podemos desenvolver mediunidade com estudo, com aplicação e tudo mais, mas só querem ser médiuns em função do fenômeno. Não querem ser médiuns esclarecidos, médiuns na busca do conhecimento. O espírito não tem obrigação nenhuma de ele trazer todo o conhecimento e você ficar na sua casa sentado como se não existisse vida espiritual a ser estudada. Eu preciso, me capacitar através da leitura, através de conteúdos, para que a espiritualidade fale através de mim e a informação flua com mais naturalidade através do meu mental. Né? Eu conto essa história também, vale contar isso sempre, esse exemplo é muito bom, para que a gente entenda o quanto necessário para nós médiuns é importante a educação. Né? Imagine que você pegue esse telefone aqui que eu estou usando para fazer esta live, ele faça uma viagem no tempo e volte aí 200 anos atrás. Eu nem sei se o telefone já tinha sido inventado, deixa eu ver aqui. Olha lá. Bom, o telefone foi inventado em 1847, 1876. Bom, 150 anos. Vamos imaginar que você volte 100 anos no tempo e leve o seu aparelho do celular. Chegando lá, né, nessa viagem do tempo,
você vai mostrar o aparelho para algumas pessoas que irão olhar assim com desconfiança para aquilo, né, sem entender, né, o que ele é, e você vai abrir a tela ali, acender a tela e vai falar para eles, aqui eu consigo, né, assistir vídeos, aqui eu consigo enviar mensagens, aqui eu consigo pesquisar mapas, aqui eu consigo acessar conta bancária, enfim. Você vai explicar um monte de coisas sobre redes sociais, eles não vão entender a maioria das coisas que você está falando. Mas quando você virar para eles e falar, isso é um telefone, eles vão falar, claro, por que você não falou que era um telefone? Mas olha o quanto de informação existe em volta desse telefone que, pela incapacidade intelectual daquela época, não é traduzida para eles como algo. E o mesmo se dá conosco no trabalho mediúnico. Eu estou lá, o Espírito está próximo a mim, tentando transmitir informações mais precisas, um conhecimento mais apurado. Se eu, médium, não tiver aquela leitura, aquele conhecimento, não vou conseguir transferir a informação na verdade daquele espírito, naquilo que ele está se propondo a falar para aquela pessoa. Então cabe a mim, cabe a todos os médiuns, todos nós, o constante estudo, a constante busca pela informação, tá? Não ocupa espaço, não dói, não paga imposto. Então temos que buscar conhecimento para nos julgarmos capacitados à assistência espiritual. Kleber, eu não tenho ainda, estou na busca, mas faço parte de uma casa, enfim, sou médium de Umbanda, sou médium no kardecismo, e como é que eu vou fazer? Continue lá, continue exercendo o seu trabalho, a doação, continue estudando, e as coisas vão acontecendo, mas tenha a responsabilidade pessoal de buscar o conhecimento. Eu conheço muitos médiuns, mas assim, como disse uma amiga minha essa semana, o tanto de médium que eu conheço daria para encher um estádio. Conheço muitos, tá? Muitos estudam, mas a grande maioria fica esperando do plano espiritual as orientações, não vão buscar absolutamente nada. E assim, pela experiência que eu tenho, isso é um grande equívoco que nós proporcionamos aí à vida espiritual e principalmente aquele que vai até a sua frente com a sua dor, com o seu problema, com a sua necessidade, e você tem que ali, por obrigação, tentar entregar o melhor. Esse melhor será entregado pela espiritualidade junto com a sua capacidade mental de traduzir as informações que a espiritualidade gentilmente nos cede nos nossos trabalhos, tá bom? Então, voltando aí ao princípio da conversa, a esquizofrenia e a mediunidade, né, são caminhos diferentes, né? A esquizofrenia está ligada ao corpo físico, tá? Então, aquilo que eu relatei, você tem zumbido, você tem dores, você tem arrepios, você tem isso, você tem aquilo. São possibilidades mediúnicas? São. Mas, primeiro de tudo, médico, medicina. Vai passar no médico, vai escutar o que o médico tem a dizer para você. Kleber, o médico disse para mim que está tudo bem. Procure uma casa para estudar e, como eu disse, estude muito durante toda a vida para ser uma boa ferramenta de auxílio e servidão ao próximo, aquele que vai até você à busca dos seus trabalhos, tá bom? Então é isso, pessoal. O tema principal hoje era esses dois aí que eu abordei. Eu espero que a pessoa que me fez a pergunta esteja por aí, né? Mas ela certamente receberá também a resposta lá. Recebeu, na verdade, a resposta pela mensagem lá, tá bom?